tarde. Vamos dar início à audiência pública para discussão e apreciação do relatório de execução orçamentária do quadrimestre de 2021 e relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2021, em conformidade com a Lei Complementar número 101/00. Gostaria de convidar aí o senhor secretário municipal de Fazenda, Ivan Lacerda, e o senhor Pierre para tomar assento junto à mesa do plenário. Boa tarde, senhor Ivan. Boa tarde. Boa tarde. Informo que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazos, orientação da assessoria jurídica, edital publicado em jornal e ofícios comunicando seu agendamento. Agora venho passar a palavra ao secretário Ivan Lacerda para algumas considerações acerca da audiência. Excelentíssimo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Jefferson de Boaventura, é um prazer muito grande para nós estarmos aqui mais uma vez para prestar informações a respeito da execução orçamentária do segundo quadrimestre e quarto bimestre de 2021, em cumprimento à Lei de Responsabilidade 101. Como se trata de uma matéria muito técnica, contábil, eu vou passar a palavra para o nosso técnico Pierre Felipe, que ele vai fazer uma explanação de todo o ocorrido dentro da administração municipal em termos financeiros. Uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos que estão assistindo essa audiência. Agradecer também a presença do presidente aqui, comandando a sessão. E vamos estar dando início, então, à audiência pública que trata das metas do segundo quadrimestre do exercício de 2021. Então, essa fundamentação legal dessa audiência, ela está vinculada à Lei de Responsabilidade Fiscal, que no seu artigo 9º, parágrafo 4º, diz que o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, o amparo dessa audiência pública está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Conforme o secretário Ivan falou, é uma audiência, na verdade, muito técnica, onde nós vamos estar falando de toda a execução orçamentária e financeira do município, o que aconteceu até o segundo quadrimestre do exercício de 2021. Então, nós vamos estar falando aí dos índices legais, da parte de saúde, educação, dos valores arrecadados, dos valores empenhados e executados. Nós vamos estar falando das despesas de pessoal, vamos estar falando das despesas de saúde, do endividamento do município. Então, essa audiência, na verdade, ela vai estar demonstrando aí como foi a situação orçamentária e financeira do município de Itaperuna até o segundo quadrimestre de 2021. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata vários anexos, ela traz no seu rol vários anexos que compõem essa execução orçamentária e financeira. Então, todos os demonstrativos contábeis do município, eles são elaborados dentro dos padrões instituídos pela legislação. Nós temos a Secretaria do Tesouro Nacional, que institui aí esses demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e também o Tribunal de Contas, que tem um sistema próprio, que faz toda a mensuração e a capacitação também, para que a gente consiga montar todos esses anexos, que são futuramente publicados e depois apresentados em audiência pública. Tá? O primeiro anexo que a gente vai estar trazendo é o anexo 1, que traz o balanço orçamentário do município.
O balanço orçamentário ele demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Ele tem uma periodicidade de publicação bimestral, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Esse demonstrativo, ele trouxe os seguintes valores até o quarto bimestre ou segundo quadrimestre do exercício. Pierre, Oi. fazer menção aqui à presença do vereador Zacarias, componente da Comissão de Orçamento, e convidar a sentar aqui à frente. Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui. Agradecendo então também a presença do vereador, vamos então dar continuidade. Então, falando do balanço orçamentário, nós vamos estar, ele está trazendo a seguinte situação até o segundo quadrimestre do exercício. Nós temos uma previsão orçamentária de 385.757.060,70. Tivemos uma receita realizada até o quarto bimestre de 247.830.813,70 e uma despesa realizada de 215.218.300,80, trazendo aí um resultado orçamentário no quarto bimestre de 32.612.512,90 positivo. Esse resultado, na verdade, então, ele foi um superávit. Nós tivemos aí um superávit orçamentário aí no fechamento do quarto bimestre do exercício. Ou seja, a nossa receita foi superior à nossa despesa realizada em 32.612.512,90. Quando a gente traz todo esse valor de receita e despesa, vale destacar que a gente está trazendo toda a arrecadação de todas as fontes de recurso. Então, a gente está trazendo aí a arrecadação e a execução de maneira consolidada. Tá? Além do relatório do anexo 1, que é o balanço orçamentário, nós temos também a separação em despesas por função. Então, o anexo 2, ele traz toda a execução orçamentária instituída por funções de governo. Então, o demonstrativo de execução das despesas por função, ele integra também o relatório resumido de execução orçamentária, ele tem que ser publicado também 30 dias após o encerramento de cada bimestre, e ele vai trazer a separação em função e subfunção de governo. Então, são várias as funções e subfunções que nós temos no nosso orçamento. Então, por ser muito extenso, nós separamos as maiores funções que nós temos hoje e as maiores e que têm um valor relevante e destacamos aqui na audiência para que vocês tenham uma noção de como é essa execução nessas principais funções. A primeira função que foi destacada é a função de administração, onde nós executamos aí até o quarto bimestre um valor de 27.674.299,70. Temos também a função saúde, que nós realizamos aí 93.135.014,50. A administração, a função administração, ela representou 12,90% do total de despesas realizadas. A função saúde, ela representou 43,30% do total das despesas realizadas. Aí nós temos também a função educação, que também é bem utilizada pelo município, com um total de 42.546.307,50, representando aí 19,80% do total realizado. E no final, a assistência social, onde teve um valor de 7.144.762,80, representando aí 3,30% do total realizado das despesas. Então, essas quatro funções de governo, que são as maiores do nosso orçamento, juntas, elas representam aí 79,30% do total das despesas realizadas no exercício de 2021. Então, nós tivemos aí
a separação das despesas por funções, no que é demonstrado no anexo 2, e vamos então agora falar do anexo 3, que trata da receita corrente líquida. Esse demonstrativo da receita corrente líquida apresenta a apuração da receita corrente do mês de referência e a sua evolução nos últimos 12 meses e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo também entrega o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado 30 dias após o encerramento do bimestre. A receita corrente líquida, ela deve ser apurada somando a receita arrecadada no mês de referência e nos 11 meses anteriores. A receita corrente líquida também que serve de base para o cálculo das despesas de pessoal e também para o endividamento do município. Então, quando nós falarmos lá na frente do anexo da dívida e também do anexo de pessoal, a base para esse cálculo é a receita corrente líquida. E essa receita fechou o segundo quadrimestre do exercício de 2021 com um total de R$ 364.032.866,79. Então, essa é a nossa receita corrente líquida que vai servir de base para os percentuais de pessoal e da dívida lá na frente nos novos anexos. Tá? Temos também o anexo 4, que vai tratar das receitas e despesas previdenciárias. Nós temos aqui no município de Itaperuna o Fundo de Previdência Municipal já instituído. Então, todo município que tenha esse fundo já instituído por lei, ele deve elaborar, então, esse anexo 4. Esse demonstrativo tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir. Ele integra também o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado também 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Esse anexo, ele traz uma previsão orçamentária de 13 milhões, uma receita realizada até o quarto bimestre de 11.448.916, uma despesa realizada de 289.232.30 e um resultado orçamentário de 11.159.683,70. Então, nós tivemos aí também um superávit orçamentário lá na parte previdenciária, onde nós apresentamos aí uma receita de 11 milhões e uma despesa de 289. Então, refletindo aí também numa sobra orçamentária nesse demonstrativo. Tá? Tem um demonstrativo também muito importante, que compõe também os anexos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o demonstrativo do resultado nominal. Ele é o nosso anexo 5. O objetivo da apuração desse resultado nominal é medir a evolução da dívida fiscal líquida no bimestre. O resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre e a de referência e o saldo final do bimestre anterior. Corresponde à diferença entre todas as receitas arrecadadas e todas as despesas empenhadas, incluindo os juros principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo, ele também integra o relatório resumido de execução orçamentária e também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. O nosso resultado nominal, apurado no quarto bimestre do exercício, trouxe uma dívida consolidada de R$ 35.115.002,30 e um resultado nominal de R$ 21.369.318,60. Tá? Esse foi o nosso resultado no final do segundo quadrimestre do exercício de 2021. Outro resultado também apurado é o resultado primário. Ele é composto no anexo 6 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o resultado primário, ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias. Ele é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um determinado período, com vistas ao pagamento dos juros sobre a sua dívida. As despesas e receitas primárias são aquelas em que o governo não considera os seus efeitos financeiros. Então, essas despesas e receitas não representam aí a parte financeira, os juros.
Esse demonstrativo também faz parte do relatório resumido de execução orçamentária e também é publicado bimestralmente após o encerramento de cada bimestre. O resultado primário apresentado no quarto bimestre, demonstrado no anexo 6, trouxe uma receita primária realizada de R$ 239.397.092 e uma despesa primária realizada de R$ 207.137.20, dando aí um resultado orçamentário de R$ 32.256.954,80. Então, nós tivemos aí também um resultado positivo, onde a nossa receita primária foi maior do que a nossa despesa primária, tá? Demonstrando aí que um equilíbrio orçamentário aí até o quarto bimestre. Se a gente verificar que ao final do bimestre a realização da receita não for comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas nesse anexo, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e a movimentação financeira, seguindo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, esse anexo ele serve de apuração também. Então, quando nós verificamos aí que acontece da receita não comportar a nossa despesa, nós temos a obrigação de fazer essas limitações aí dos compromissos, dos empenhos e da movimentação financeira, para que a gente consiga alcançar aí o equilíbrio orçamentário e financeiro no próximo quadrimestre. Outra situação importante, que é relatada também pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é o controle dos restos a pagar. Os restos a pagar são todas aquelas despesas que não foram finalizadas ou simplesmente liquidadas no exercício vigente. Então, quando você realiza uma despesa que ela não tem a sua total liquidação ou pagamento dentro do exercício financeiro, ela vira restos a pagar no exercício subsequente. Então, nós temos aí o anexo 7, que é o anexo de restos a pagar, que demonstra, na verdade, a evolução desse resto durante o exercício de 2021. O demonstrativo de restos a pagar por poder e órgão integra também o relatório resumido de execução orçamentária e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar por meio das demonstrações dos valores escritos, pagos e a pagar. Também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós temos aí a divisão dos restos a pagar em restos processados e não processados. Os restos não processados são aqueles ainda que não tiveram a realização do serviço ou simplesmente o material entregue. Então, eles estão ainda em fase de processamento, de efetivação dos serviços. E os restos processados são aqueles onde os serviços ou os materiais já foram entregues e realizados. Então, quando você já tem essa efetivação, acontece a liquidação desses processos e eles se tornam empenhos de restos processados. Então, nós temos no nosso demonstrativo de restos a pagar até o quarto bimestre os seguintes valores. Nós tivemos uma inscrição de restos processados no total de R$ 47.020.907,50. Nós tivemos, durante o exercício de 2021, até o quarto bimestre, um total de pagamentos e cancelamentos de R$ 2.978.908,50, gerando aí um saldo de restos processados de R$ 44.041.999 no final do quarto bimestre. Os restos escritos não processados, nós tivemos um total de R$ 56.695.341,60. Foram realizados o total de pagamentos de R$ 9.180.651 até o quarto bimestre, gerando aí um saldo de restos não processados de R$ 47.514.690,60. E no saldo total dos restos a pagar, somando aí os restos processados e os não processados, nós chegamos aí a um montante de R$ 91.500.000
556.689,60 no final do quarto bimestre ou segundo quadrimestre do exercício de 2021. Então, se nós verificarmos, só esse ano, nós já pagamos aí de restos a pagar mais de 12 milhões de reais, tá? Então, esse é o que demonstra o nosso anexo 7 de restos a pagar. Continuando, então, com a nossa execução orçamentária, nós temos o anexo 8, que trata das despesas de educação. Então, esse demonstrativo, ele trata das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes das receitas resultantes de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE por vinculação da receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e a valorização dos profissionais da educação, e o cumprimento dos limites constitucionais ou outras informações para controle financeiro. Então, esse é um anexo muito importante, porque é o anexo que vai fazer aquele controle de toda a evolução das despesas de educação. A base de cálculo das despesas de educação são as receitas de impostos e transferência de impostos. Então, nós temos aí, não são todas as receitas que o município arrecada, que compõem aí toda esse anexo, são apenas algumas despesas, são as despesas que a gente chama que são as despesas de recursos próprios. Então, são as receitas de impostos, as receitas de transferências do governo federal e do governo estadual, que vão estar fazendo a composição desses valores. Então, nós temos aí uma receita de impostos e transferências até o quarto bimestre de R$ 119.538.320,50. Nós tivemos um total de despesas com manutenção e desenvolvimento de um ensino de R$ 25.592.120,65, gerando aí um percentual de 21,41%. Então, nós temos aí, a legislação hoje determina que o mínimo gasto na educação deve compor em torno de 25%, tá? Então, nós temos que terminar o exercício de 2021 com um mínimo de 25% com os gastos na educação. Então, nós estamos até o segundo quadrimestre com um percentual de 21,41%. Então, nós estamos um pouco abaixo aí dos 25%. É bem justificado face à pandemia que a gente vem encontrando. Então, a gente tem essa dificuldade hoje na educação desse cumprimento, face que as aulas agora que elas retornaram presenciais, então a gente tem essas despesas da educação, elas tiveram uma queda bastante acentuada nesse período de pandemia, onde os alunos estavam estudando de casa. Então, o próprio Tribunal de Contas Estadual, na verificação de algumas contas de gestão já do exercício passado, já se pronunciou favorável aos municípios que não conseguiram atingir esse limite de educação face a essa dificuldade da pandemia, mas nós já fizemos aí já estamos trabalhando, já conversamos com o secretário de Educação e já estamos trabalhando para que nesse último quadrimestre a gente consiga evoluir aí com esses gastos da educação. As aulas estão retomando agora presenciais, já vai ter um aumento das despesas agora, para que a gente consiga fechar aí o último quadrimestre já dentro do limite dos 25% da educação. Outra situação que esse demonstrativo também afere é a situação dos gastos com o Fundeb. Nós tivemos uma receita do Fundeb de R$ 33.518.760 e tivemos uma despesa com profissionais do magistério de R$ 21.258.973,41. Hoje, a nova lei do Fundeb, ela determina que você tem que gastar no mínimo 70% do total das receitas do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, tá? Então, nós terminamos aí o segundo quadrimestre com um percentual de 63,42%. Então, nós ficamos aí também um pouco abaixo com relação a esse percentual do Fundeb. Tivemos também uma coisa que foi relevante,
que foi a mudança da lei do Fundeb agora, no final do ano passado, onde nós tivemos aí o limite mínimo era 60% e ele passou para 70%, então teve todo esse trabalho de adaptação. Essa situação também já foi conversada com o secretário de Educação e a gente já está providenciando aí para o último quadrimestre que a gente consiga também fechar aí o exercício atingindo aí os 70% definidos pela legislação, tá? Então, com relação à educação, só para ressaltar, nós ficamos aí com um percentual de 21,41 e no Fundeb 63,42, tá? Falando agora da saúde, nós temos o anexo 12, que trata toda a evolução das despesas com saúde. A gente sabe que a gente estava no momento de pandemia, ainda estamos ainda, mas com uma situação mais controlada agora. Mas esse demonstrativo ele vai trazer para vocês toda a evolução das despesas com saúde, que são originárias de recursos próprios do município, tá? Então, nós temos aí o demonstrativo das despesas com saúde, apresenta as despesas com ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos e ações e serviços públicos de saúde. Ele também integra o relatório resumido de execução orçamentária e também é publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, a gente tem esse anexo 12 que controla toda essa parte, como tinha o anexo 8 na educação, nós temos o anexo 12 na saúde, que faz todo esse acompanhamento. Então, nós temos aí a receita de impostos e transferências, terminou o quarto bimestre, num total de 119.538.320,60. E nós tivemos uma despesa na saúde com um total de 33.241.273,40. Isso representou aí um percentual de 27,81% de gastos com saúde. Então, a legislação, ela nos obriga a gastar no mínimo 15%. Então, o município está gastando aí 27,81%, bem a mais do que é definido pela legislação. Nós estávamos aí nesse momento de pandemia, isso aí é um dos fatores que realmente fez com que esse crescimento dos gastos com saúde tivesse essa relevância. Então, a gente está bem acima aí com relação à saúde, tá? Então, nós finalizamos aí toda a parte dos relatórios resumidos de execução orçamentária. A lei de responsabilidade fiscal, ela separa os anexos em duas etapas. Nós temos esses anexos que nós falamos até agora, que eles compõem um relatório resumido de execução orçamentária e são de obrigação bimestral. E nós temos os anexos do RGF, que são os relatórios de gestão fiscal, que eles têm a obrigação de serem publicados quadrimestralmente. Então, nós trouxemos aqui também dois anexos, que são os mais importantes, que compõem aí os anexos dos relatórios do relatório de gestão fiscal. O primeiro relatório é o relatório de gastos com o pessoal, e esse demonstrativo da despesa com o pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal. Ele deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, como o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas e o Ministério Público. Ele determina que o RGF deve ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período em que ele corresponder. Então, esse anexo 1, ele trata das despesas com o pessoal. A base para o cálculo, conforme eu falei lá no início, é a receita corrente líquida. Nós tivemos uma receita corrente líquida ajustada no segundo quadrimestre, na casa de 363.224.470,08, um total de despesas de pessoal de 181.607.248,86, representando aí um percentual de despesas de pessoal de 50%. A legislação diz que o nosso limite máximo tem que ser 54 e o limite prudencial 51,3. Então, nós fechamos aí com 50%, então fechamos aí
também abaixo do limite máximo e também abaixo do limite prudencial. Então, quer dizer, as despesas de pessoal também estão dentro do que determina a legislação. E o último anexo que a gente vai estar tratando aqui é o anexo 2 do relatório de gestão fiscal, e ele trata da dívida consolidada. Esse demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada. Ele detalha a dívida mobiliária, a dívida contratual, os precatórios e outras dívidas, as deduções detalhadas e disponibilizadas de caixas, a dívida consolidada líquida, e o percentual é apurado com base também na receita corrente líquida. Para fim de transparência, o valor da dívida contratual informada deve ser detalhado com os valores de empréstimo, reestruturação de dívida de estados e municípios e de financiamentos, e também parcelamentos e renegociação de dívidas. Serão informados os valores do saldo do exercício anterior, do saldo do exercício de referência por quadrimestre. Então, nós temos aí no anexo 2 um total da receita corrente líquida de 364 milhões, a nossa dívida consolidada 35.115.002,30, representando um percentual de 9,65%. Nós temos um limite máximo, que é definido numa resolução do Senado Federal, de 120% do total da receita corrente líquida. Então, nós estamos aí bem abaixo desse limite. A nossa dívida hoje registrada no balanço é 9,65% com relação à receita corrente líquida. Então, essas são as informações que a gente queria trazer para vocês nessa audiência pública. Conforme a gente já falou no começo, são situações muito técnicas, são muitos números que são exigidos à apresentação por causa da nossa obrigação de atender à transparência e também à lei de responsabilidade fiscal. Então, todo quadrimestre, nós estamos aqui em audiência relatando como foi apresentado aqui toda a situação orçamentária e financeira do município. Resumindo, o município cumpriu, com exceção da parte de educação, o município cumpriu aí todos os índices definidos pela legislação, e é uma audiência realmente muito técnica, de muitos números, e a gente vai estar abrindo agora para questionamentos. Se tiver alguma pergunta, a gente vai estar abrindo esse espaço agora para poder estar respondendo para vocês aqui, e depois a gente finaliza a audiência, se for quando acontecer essas perguntas. Tem alguma pergunta no plenário? Facebook também não tem. Nenhuma pergunta? Não. Então, como não teve nenhuma pergunta, nenhum questionamento do pessoal que está assistindo à audiência, a gente vai agradecer a presença de todos os ouvintes, colocar à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida. A gente está lá na Secretaria de Fazenda, lá esses relatórios são de responsabilidade de elaboração da Secretaria de Fazenda. Então, a gente está lá à disposição, eu, o Ivan e toda a equipe, para poder estar esclarecendo qualquer dúvida que estiver necessária, e à disposição também dos vereadores aí para poder fazer qualquer esclarecimento. Então, a gente agradece aí, uma boa tarde a todos aí, devolver a palavra para o presidente. Zacarias, tem alguma pergunta? Acompanhei, tá? Nenhuma dúvida para o momento, tudo ok. Então, agradecer a presença de todos e, não havendo mais ninguém querendo fazer o uso da palavra, encerra a presente audiência. Obrigado aí ao senhor Pierre, obrigado ao Ivan, Zacarias, pela presença aí, o componente da comissão. Boa tarde a todos. Boa tarde.